Boa tarde, nono ano. Vamos lá para mais uma aula de matemática. Hoje é sábado, né, 14/11. E hoje temos aula, né, e eu vou fazer a correção da atividade que eu deixei ontem para vocês. São apenas 4 questões. Espero que todos tenham tentado resolver. Esse assunto, pessoal, de ângulos é muito cobrado nas provas de avaliação. Vocês forem fazer concursos também, vai sempre aparecer esse tipo de questões. Então é muito importante que vocês dominem bem esse assunto. Então é importante treinar. As questões que eu não passei para vocês, vocês podem estar realizando posteriormente para que vocês possam melhorar a prática desse assunto. Então vamos lá para a primeira questão. Hoje nós estamos resolvendo as questões da página 126. Questões 1, 2, 3, 7, letra A, B e C. Então vamos lá para a primeira questão. O assunto que nós estamos estudando hoje é dando continuidade ao assunto de ângulos, ângulos colaterais e ângulos alternos, ok? Então na figura abaixo, determine o valor de x, sabendo que a reta R é paralela à reta S. Então nós temos aqui a reta R, que é paralela à reta S, quer dizer que a inclinação delas são iguais, né? E aqui nós temos uma reta transversal. Olhando esses ângulos nessa classificação que nós vimos, né? Eles são ângulos internos, porque estão entre as duas retas paralelas, né? E alternos, porque eles estão lados alternados em relação à reta transversal. Então, esse ângulo aqui ele é classificado como ângulos alternos internos. Então, ângulos alternos internos, eles têm a mesma medida. Então, vamos lá para a solução dessa questão. Solução. Então, ângulos alternos internos têm a mesma medida. Então, esse valor aqui desse ângulo é igual a esse. Igualando esses dois ângulos, pessoal, nós vamos encontrar o valor de x, que é o que ele está querendo na questão. Então, x sobre 3 mais 42 graus é igual a 2x mais 17 graus. Então, vai ficar. Vamos trazer, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Vamos trazer todo mundo que tem x para o primeiro membro. X sobre 3, né? No caso aí, não sobre 2. Só apagar aqui. Então, x sobre 3 mais... No caso aqui, ó, o 2x está no segundo membro, ele vem para o primeiro membro, ele vem negativo. Então, aqui vai ficar negativo, certo? Então, aqui menos 2x, que é igual a 17 graus, que já está aqui no segundo membro. O 42 está positivo, vem para o segundo membro, negativo. Então, menos 42 graus. Resolvendo isso aqui, ó, 3 vezes menos 2x vai dar menos 6x. Eu pego aqui o denominador, vou multiplicar pela parte inteira e depois somar com o numerador. Então, 3 vezes menos 2x vai dar menos 6x. Menos 6x mais um x vai dar menos 5x. E você repete o denominador, que é o 3, que é igual 17 menos 42. Adição, subtração com números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Só subtraindo aqui, então, 42 menos 17. Pega aqui um emprestado, aqui vai ficar 3, né?
12 menos 7 é igual a 5. 3 menos 1 é igual a 2. Então, aqui é igual. Como o 42 é maior, tem maior valor absoluto, vai ficar negativo. Então, menos 25 graus. Portanto, nós vamos ter que, como ambos os membros aqui são negativos, a gente multiplica por menos 1. Ambos os membros da igualdade. Ó. Menos com menos vai ficar mais, menos com menos vai ficar mais. O 3 está dividindo no primeiro membro, vai para o segundo membro multiplicando. Então, nós vamos ficar com 5x, que é igual a 3 vezes 25. Então, x vai ser igual a 3 vezes 25, 75. O 5 aqui está multiplicando x, vai passar dividindo. Portanto, o valor de x é igual a 75 dividido por 5, fazendo aqui a continha, ó. 75 dividido por 5, vai dar por 1. 1 vezes 5, 5 para 7 sobra 2, baixo 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. 5 vezes 5, 25, para 5, nada. Então, a resposta aqui é x igual a 15 graus. Então, essa é a resposta da nossa questão. Ele queria saber qual era o valor de x. Ok? Então, o valor de x, considerando que esses dois ângulos são ângulos alternos internos, mede 15 graus. Então, vamos botar bem aqui, resposta, x é igual a 15 graus. Só para dar uma destacada. Próxima questão. Uma questão da Unimontes, Minas Gerais, a universidade, né? Se R é paralela a essa, então o valor de x na figura é... Então, aqui ele dá o valor desses ângulos aqui, né? Temos aqui que a reta R é paralela à reta S. Então, vamos à seguinte solução. Precisamos descobrir qual é o valor desse ângulo de medida x. Então, aqui, ó, uma reta paralela às retas RS pelo ponto A divide o ângulo de 112 em dois ângulos de medida 40 e x. Então, aqui, ó, vou pegar um ponto A, que é o encontro aqui, ó, desses dois segmentos, e vou traçar aqui nesse ponto uma reta paralela à reta S e à reta R. Ok? Aqui no meu rabisco pode não ficar tão paralela, mas a ideia é essa. Então, aqui, ó, uma reta paralela. E aí, ó, de modo que aqui, esse ângulo aqui, ó, em relação a esse ângulo, eles são ângulos alternos internos, portanto, eles têm a mesma medida. Então, aqui é 40, aqui também vai ser 40. Então, esse ângulozinho aqui mede 40 graus. E aqui, esse ângulo aqui, ó, em relação a esse aqui, é porque a minha reta ficou um pouquinho acima. Mas depois eu vou colocar aqui embaixo, vocês vão verificar que eles também são ângulos alternos internos. Então, se aqui, ó, mede daqui para cá, mede x, aqui também vai medir x. Então, esse ângulo aqui, x mais 40, é justamente o valor de 112, que é esse ângulo aqui, ó, total, daqui até aqui. Então, olhando aqui para a figura, que o desenho está melhor. Então, aqui, ó, nós temos esse ângulo aqui com esse aqui, eles são ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos têm a mesma medida. Então, se aqui é 40, aqui também é 40. E esse ângulo aqui que mede x, em relação a esse aqui, também são ângulos alternos internos. Então, esse ângulo aqui mede x, esse aqui também vai medir x. E esse ângulo aqui, ó, daqui até aqui, é justamente esse ângulo aqui, ó, que nós temos aqui, de 112 graus. Deixa eu só apagar aqui, para a gente visualizar melhor. Ó, esse ângulo aqui, ó, é 112. Voltando aqui nossa caneta.
Então, até aqui é 112. Então, ó, esse ângulo aqui vai ser 40 mais x. Então, aqui eu já posso resolver essa questão aqui, ó. Que 40 graus mais x é igual a 112. E aí eu já vou achar o valor de x. X vai ser igual a 112. O 40 está somando do primeiro membro, vai para o segundo membro, subtraindo. Lembrando que tudo é em grau, né? Então, x vai ser igual a 112 menos 40 é igual a 72. E aí nós já temos o valor do ângulo de medida x. Então, esse ângulo aqui mede 72 graus, que era o que a questão queria saber. Até coloquei aqui. Essa mesma conta que eu fiz aí, ela está logo acima aqui, né? Só voltando. 40 mais x é igual a 112. O 40 vai para o segundo membro. Subtraindo, né? 112 menos 40 é igual a 72. Portanto, a resposta correta é a letra C de casa. Vamos estar bem aqui no gabarito já da questão. Então, vamos lá para a próxima questão. As retas R e S da figura são paralelas. Sabendo que x mais 2y mais 2z é igual a 340, qual é o valor em graus de y? Então ele fala que x mais 2y mais 2z é igual a 340. Então, qual é o valor em graus de y? Ele quer saber o valor de graus em y. Olha, quando nós temos aqui esse ângulo aqui, ó, aqui está formando um triângulo, né? Esses pontos aqui, ó. Então aqui 50 mais y mais esse ângulo aqui é igual a 180, porque a gente já viu, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. E essa reta aqui ela é transversal em relação a essas duas retas paralelas, ok? Só um minutinho aqui. Bem, nós temos aí três informações que foram dadas, né? Então, nós temos ó, que x mais 2y mais 2z é igual a 340. E aqui ó, nós vamos observar que esse ângulo z em relação a esse ângulo aqui, ó, eles são ângulos alternos internos. Então, eles vão ter a mesma medida. Se aqui mede z, aqui também vai medir z. E aí nós vamos observar que nós vamos ter uma outra relação, que é o que eu falei para vocês. Aqui é um triângulo, né? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E aqui também, ó, se eu somar x mais z, esses dois aqui, ó, nós vamos ter igual a 180, que é um ângulo de meia volta. Então, quais são as informações que a questão vai nos dar, né? Vamos lá, solução. E a primeira informação é que x mais 2y mais 2z é igual a 340. Ok. A outra informação que y mais z mais 50. Então, y. Vou colocar aqui sempre y mais z mais 50 é igual a 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. E por último, nós temos aqui ó, que x mais z é igual a 180. Então, x mais z é igual também a 180. Então, nós temos aqui um sistema de equação de três variáveis, né? E três equações. Então, nós precisamos encontrar os valores de x, y
e z. Ou simplesmente, no caso, o valor de y, né, que é o valor que interessa. Então, nós vamos sempre estar isolando aqui, no caso, o y, né, nessas equações. A gente pode fazer aí pelo método da substituição, para a gente eliminando aí as letras, né? Então, primeiro aqui, ó, nesse primeiro caso, vamos pegar aqui, vamos nomear essas equações, vamos chamar isso aqui de 1, essa segunda aqui de 2, e essa aqui de 3. Primeiro nós vamos dar uma organizada nessa equação 2, ó. Da equação 2, temos então, como eu quero achar o valor de y, eu vou isolar o y. Y, o 50 aqui, ó, tá somando, vai para o segundo membro, subtraindo. Então, vai ficar igual a 180. O 50 tá somando também, vai subtraindo, menos 50. E o z vai para o segundo membro, subtraindo, menos z. Então, y ó, a melhor situação aqui, vou até apagar aqui, a gente isolar o valor de y. Ou melhor, deixar tudo em função de aparecendo o y no caso, né? Porque eu quero substituir aqui na segunda equação para ficar com x mais y aqui. Que aí eu vou pegar lá depois substituir tudo aqui na primeira equação para me achar simplesmente o valor de y. Então aqui, como eu quero achar o valor de y, eu vou isolar o z nessa segunda equação. Então aqui vai ficar aqui z, só um minuto. Depois vocês vão entender por que eu isolei o z, né? Então z vai ser igual a 180. Então z é igual a 180. Agora, o 50 vai para o segundo membro subtraindo. E o y vai para o segundo membro também subtraindo, menos y. Então, z vai ser igual a 180 menos 50, vai dar 130, menos y. Certo? Então, onde tem z, nós vamos substituir por 150 menos y. Agora aqui, na terceira equação, da equação 3, temos x mais z é igual a 180, certo? Mas quem é z? Z é igual a 130 menos y. Então, nós vamos pegar aqui, ó, x, substituindo aqui, ó. Vamos só colocar aqui, substituindo. A equação. A equação 2 em 3, na equação 3. Temos. Então, onde tem z aqui, ó, que saiu da equação 2, nós vamos substituir aqui por 130 menos y. Então, vai ficar x mais 130 menos y, que é igual a 180. E aí agora nós vamos isolar os x em função de y. Então vai ficar, ó, x vai ser igual a 180. O 130 está positivo, vem para cá negativo, para o segundo membro, né? O y está negativo, vai para o segundo membro, positivo, mais y. Então, quem é x? 180 graus menos 130
é igual a 50 mais y. Então, observe que agora eu posso escrever a primeira equação tudo em função de y, vai aparecer só y. Onde tem x eu vou colocar 50 mais y, onde tem z eu vou colocar 130 menos y. Então vai ficar o seguinte, vou só gerar aqui uma página a mais, para a gente... Então, nós temos aqui que z é igual a 130 menos y e que x é 50 mais y. Então, nós vamos pegar essa equação aqui que nós chamamos de 2, essa aqui que nós chamamos de 3, e vamos substituir todas em 1, na equação 1, tá certo? Então, vamos aqui para a próxima página, continuação. Só melhorar essa letra. Continuação da terceira questão. Então, nós temos, voltando aqui, que z é 130 menos y, z é 130 menos y, e que x é igual a 50 mais y. 50 mais y. E isso aqui é a equação 2. Isso aqui é a equação 3. E substituindo 2 e 3, equação 2 e equação 3 em 1, que é a equação 1. Qual é a equação 1? Nós chamamos x mais 2y mais 2z igual a 340. Então, equação 1, só um minuto, x mais 2y, x mais 2y, mais 2z, mais 2z, é isso, x mais 2y mais 2z igual a 340. E nossa equação 1. Então, onde aparecer x, nós vamos colocar 50 mais y. Onde aparecer z, nós vamos colocar 130 menos y. Então, vai ficar x, substituindo, né? Quem é o valor de x? 50 mais y, mais 2 vezes y, aqui já está em função de y, né? Não precisa mudar nada, mais 2 vezes o valor de z. Quem é o valor de z? 130 menos y. 130 menos y. E tudo isso é igual a 340. Vamos ver se o tempo está passando ali. Então, resolvendo agora essa equação, observe que a incógnita aqui é só o y. Eu já eliminei o x e o z, porque a questão quer saber qual é o valor de y. Então, vamos somar aqui os termos semelhantes. Primeiro, vamos fazer essa multiplicação aqui, né? Então, aqui, ó, já dá para somar 50 mais y mais 2y, 3y, mais 2 vezes 130, 260. 2 vezes menos y, menos 2y, igual a 340. Agora vamos isolar o y no primeiro membro, né? Vai ficar 3y menos 2y
igual a 340. O 50 está positivo e o 260 positivo. Vamos somar isso aqui. 50 mais 260 vai dar 310, né? Então, esse 310, que é o 50 mais 260, vai passar para o segundo membro negativo. Então, menos 310. Tudo isso em graus, tá certo? 3y menos 2y, tenho 3y e tiro 2, vou ficar com apenas 1y, que é igual a 340 menos 310, é igual a 30 graus. Então, a resposta correta da nossa questão, vamos ver se está certo. Alternativa A, como vocês estão vendo aqui o gabarito, A é igual a 30 graus. Então, é uma questão que ela é um pouquinho mais complexa, porque envolve aqui conhecimento de sistema de equações, né? E com 3 variáveis. Nesse caso aqui, ela ficou mais fácil de resolver, porque as 3 equações não vêm com as 3 letras, né? Vem com duas delas vêm com 2 e apenas uma vem com as 3. Então, esse modelo aqui, você vai fazer a resolução dela por substituição. Não existe só essa forma de resolver esse sistema, existem outros, mas essa daqui talvez seria uma das formas mais fáceis de resolver esse sistema, ok? Então, resposta aí da terceira questão, letra A, 30 graus, conforme consta aqui os nossos cálculos. E vamos lá para a última questão, que tem A, B e C. Aqui ele fala o seguinte: junte-se a um colega e resolva as situações a seguir. Na figura, as retas R e S são paralelas. Então, nós temos aí a figura R e as retas R e S são paralelas. Sabendo que A é igual a 2x mais 5, esse valor do ângulo de medida A. D é igual a 9x menos 10 graus. E F é 3x mais 10 graus. Determine o valor de x, determine o valor de A e o valor de A mais B mais C. Então, ó, A mais B mais C são os ângulos internos desse triângulo. Então, eu já sei, se eu descobrir aí o valor de x em uma dessas equações, em uma dessas situações aqui, já vai facilitar depois para mim calcular esses valores. Primeira informação que nós podemos ter aqui, ó, que o ângulo A e o ângulo E, eles são alternos internos. Então, já sei que eles têm as mesmas medidas, tá certo? Essa é a primeira informação que nós temos. Outra coisa que nós podemos perceber é que se eu somar o ângulo B mais o ângulo D, eu vou ter igual a 180 graus, beleza? Só que vocês estão observando aqui, ó, que o ângulo B e o ângulo F, eles são alternos internos também, ó, porque eles estão em lados opostos a essa reta transversal aqui, ó. Então, F e B, eles têm a mesma medida. Então, eu posso dizer aqui, ó, que B é igual a F. Por que eu estou pegando aqui o F? Porque aqui tem um valor de F, né? E aqui também tem um valor de D. Eu já vi que B mais D é igual a 180 graus, porque ó, o ângulo de meia volta, certo? Só que o B é igual ao F, porque B e F, ó, B é igual a F, porque são ângulos alternos internos. Vou botar aqui AI, certo? Só para vocês saberem por que eles são iguais. Então, eu vou ter o seguinte, que F, quem é B, é igual a F. F mais D é igual a 180 graus. Mas quem é F? F foi dado aqui, é 3x mais 10. Então, 3x mais 10 graus, mais, quem é o valor de D? D foi dado na questão, é 9x menos 10. Mais 9x menos 10. Tudo isso é igual a 180 graus. Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Somando os termos que são
que tem x, né? No caso aqui, ó, 3x com 9x vai dar 12x. 10 menos 10 são simétricos, se anulam, né? Então vai ficar 3x mais 9x, que é 12x, igual a 180 graus. Portanto, x vai ser igual a 180. O 12 está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 12. Resolvendo bem aqui essa continha, 180 dividido por 12. 18 por 12 dá 1. 1 vezes 12, 12. Para 18, sobra 6, certo? Aí, 6 não dá para dividir por 12, você vai baixar o zero. 60 dividido por 12, isso aqui é igual a 5. 5 vezes 12, 60. Para 60, nada. Então, x é igual a 15 graus. E aí nós já respondemos a letra A, que é 15 graus. Agora ele quer saber qual é o valor de A mais B na letra B, né? Qual é o valor de A e qual é o valor de B. Isso aqui tudo foi para resolver a letra A. Ok? Então aqui, ó, em relação a A mais B, eu tenho que descobrir quem é A e quem é B, né? Aqui eu já posso descobrir quem é o valor de A facilmente, porque eu já sei quem é o valor de X. Então, quem vai ser o valor de A? A é igual a 2x mais 5, ok? Mas quem é X? Achamos aqui, ó, que X é igual a 15. Então, vai ficar aqui A é igual a 2 vezes X, né, que é 15 graus mais 5 graus. Então, qual é o valor de A? 2 vezes 15 dá 30. 30 mais 5, 35 graus. Então, já temos aqui o valor de A. Então, olha, nós já temos o valor de A. Já temos aqui, podemos achar agora o valor de B, porque B é igual a F. Quem é F? F é 3 vezes X mais 10. Então, aqui vamos achar agora o valor de B, que é igual a F, que é igual a 3x mais 10 graus. Então, B vai ser igual a 3 vezes, quem é o valor de x? 15. 3 vezes 15 mais 10 graus. Portanto, o valor de B, 3 vezes 15, 45. 45 mais 10, 55 graus. Então, já temos a resposta da letra B, que é 55 graus, e A é 35. Aí, para resolver a letra C, nós precisamos ainda descobrir quem é o valor de C. Mas quando eu somo A mais B mais C, dá quantos graus? A mais B mais C vai ser igual a 180, porque esse valor aí de A mais B mais C é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, só para descobrir aqui quem é o valor de C, eu tenho que A é 35, então A mais B mais C é igual a 180. Então aqui, ó, a resposta em si, já temos, né, que ele quer saber quem é A mais B mais C é igual a 180. Só para a gente calcular quem é o valor de C, né, só para confirmar. Quem é o valor de A é 35. Quem é o valor de B é 55. Mais C igual a 180. São os ângulos internos de um triângulo. 35 mais 55, isso aqui vai dar
35 mais 55, aqui ó, 5 mais 35 dá 40, o mais 50 dá 90. Então fica 90 graus mais C igual a 180. O C vai passar, o 90 está somando, vai para o segundo membro subtraindo. C vai ser igual a 180 menos 90. Portanto, C é igual a 90 graus. E aí, se nós somarmos A mais B mais C, com certeza vai dar 180. Por quê? 35 mais 55 é igual a 90, com mais 90, 180. Então, só confirmando aí que A mais B mais C é igual a 180 graus. Aqui ele queria saber quem é o valor de A, é 35. Quem é o valor de B, é 55. Então, tá aí as respostas, né, da sétima questão. E por hoje era só essas questões. É importante, viu, gente, que vocês treinem esse assunto, né, tente resolver. Bem que temos aqui uma outra informação, que a gente falou aí de ângulos colaterais, né? Esses ângulos aqui, por exemplo, o ângulo D com o ângulo F, eles são ângulos colaterais. Esses ângulos aqui, eles são ângulos suplementares, a soma deles é igual a 180. Por quê? Porque o ângulo F, ele é igual ao ângulo B, porque são ângulos alternos internos, então ângulos alternos internos têm a mesma medida. Então, esse ângulo D somado com o ângulo F, que é esse ângulo mesma medida de B, isso aqui é igual a 180. Então, nós já temos aqui uma informação a mais, que ângulos colaterais, por que colaterais, gente? Porque eles estão do mesmo lado da reta transversal. Quando um está de um lado e o outro está do outro, eles são alternos. Alternos, eles podem ser alternos internos ou alternos externos. Por exemplo, vamos só fazer bem aqui uma situaçãozinha. Então, aqui eu tenho duas retas paralelas e uma transversal. Então, esse ângulo aqui, ó, e esse aqui, eles são alternos, só que eles são externos, porque estão do lado de fora das retas transversais. Estão em lados alternados em relação à reta transversal, mas eles vão ter a mesma medida, tá certo? Aí nós temos, por exemplo, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ó. Eles são ângulos alternos, estão em lados opostos da reta transversal, só que eles estão entre as duas retas transversais. Então, eles são alternos internos. Alternos internos, alternos externos. E esse aqui, ó, por exemplo, esse ângulo com esse aqui. Eles são ângulos colaterais internos. Porque eles estão entre as retas paralelas. E a soma deles vai ser igual a 180. Porque esse ângulo aqui, ó, e esse aqui tem a mesma medida, porque são alternos internos. Então, esse ângulo mais esse aqui é igual a 180, que é um ângulo de meia volta, tá certo? Então, são situações aí que podem surgir para vocês resolverem, né? Então, observe que essas questões você tem que ter bastante atenção, né, e saber das informações em relação aos ângulos. Ângulos alternos internos têm as medidas iguais. Ângulos colaterais, a soma é igual a 180. Então, essas informações vocês precisam ter. No caso aqui, nós também usamos a informação que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, ok? Então, a nossa aula hoje era só essas questões e bom resto de fim de semana, né? E na segunda-feira, na terça-feira, retomamos a nossa aula de matemática. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.